pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado irmão, amada irmã. Palavras de esperança. Eu sou João Batista e trago a você, nesse dia de hoje, a reflexão da primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 6. Prestai atenção para não ser enganado. Como eu já disse em outras reflexões em dias anteriores, João ele tem essa característica de ser muito direto ao assunto e de estar a todo instante alertando-nos para não sermos enganados ou seduzidos. João, aquele que viveu a experiência profunda do amor a Jesus Cristo e de Jesus Cristo por ele, é tão amado que é chamado o discípulo amado. Então, ele tem uma autoridade muito grande naquilo que ele anuncia. E hoje a leitura ela vai falar dos falsos profetas. E nós percebemos que o mundo de hoje, ele de alguma forma, ele sempre quer nos enganar e nos seduzir. Que a leitura de hoje arranque aí todas as escamas que às vezes cegam os nossos olhos, aquilo que nos ensurdece a voz do pastor, e às vezes a gente começa a dar ouvido demais a outros pastores que poderão nos levar aí a caminhos contrários àquilo que Deus realmente quer para nós. Então, vamos refletir sobre toda essa riqueza, o que Deus tem reservado para nós nesse dia de hoje. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, é por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como já é uma característica das cartas de João, ele quase sempre abre as suas falas usando a expressão caríssimos ou filhinhos. Mas a que ele mais usa sempre é caríssimos, no sentido de preciosos, ou no sentido de grande valor que nós temos diante de Deus. Caríssimos, versículo 1, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Para que a gente saiba o que vem de Deus, o que vem do mundo e o que vem do mal, nós precisamos de um dom, de um carisma chamado discernimento dos espíritos, para que nós tenhamos essa clareza de compreender quem está nos falando. João, mas aonde, de que forma, aonde eu estudo sobre esse dom? Então, se nós pegarmos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 12 e 14, para ser mais exato, lá vai falar muito sobre os carismas, mas tem muitos outros materiais, muita coisa boa na internet, que a gente pode procurar em sites católicos, em sites seguros, que vão nos orientar segundo aquilo que a igreja nos fala. Mas esse dom, meus irmãos, como todos os dons, são presentes dados por Deus. Como que nós vamos receber esse dom? Pedindo o Espírito Santo. Então, se eu desejo a presença do Espírito Santo em minha vida, se eu me abro aos dons, se eu me abro aos carismas, Deus ele vai me concedendo graças extraordinárias. E quando eu me torno uma pessoa de oração,
Deus, ele traz com clareza ao meu coração se isso vem de Deus, se vem do mal ou se é algo humano que às vezes vem para confundir. Eu gosto de dizer que o discernimento ele nos leva de uma forma muito direta a entender da seguinte forma: o que é de Deus traz paz, o que é do mal traz mal-estar, a sensação ruim, muita coisa negativa. E o que é humano muitas das vezes traz dúvida, questionamento. Não que seja errado, às vezes você pode fazer algo sobre um agir simplesmente humano e pode dar certo, porque pode ser algo bom. Mas aquilo que vem de Deus, realmente de Deus, do coração dele para nós, vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria e vai gerar frutos, que é o principal. Então João ele começa esse primeiro versículo do capítulo 4, primeiro, valorizando cada um de nós como caríssimos filhos preciosos de Deus e nos alertando para não sermos seduzidos e enganados pelo mal que de todas as formas quer nos roubar da presença de Deus. Olha o versículo 2. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Como que eu vou reconhecer que algo é de Deus? Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Prestou atenção? Encarnou, tomou a forma de carne. Capítulo 1 do Evangelho de São João, ele mesmo escreveu sobre isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é reencarnou, tá? É uma vez só. Tornou-se carne, encarnou, tornou-se carne no ventre de Maria e habitou entre nós. Então, quando nós vamos perceber que é algo de Deus, que é o Espírito de Deus, todo espírito, toda pessoa, todo profeta, todo homem, toda mulher que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. E todo espírito que não proclama Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Hoje nós vemos tantas expressões estranhas. Jesus é um espírito iluminado. Jesus é uma grande luz. É um ser supremo. Eu fico sempre com o pé atrás, porque para mim a palavra de Deus é muito direta. Jesus é o Senhor. Eu tenho permitido ele ser o Senhor da minha vida sem rodeios, gente. Não tenho por que inventar, não tenho por que procurar desculpas ou formas diferentes de falar isso. Jesus é o Senhor. Não existe outro Senhor. É Ele, o soberano, poderoso, aquele nome que está acima de todos os nomes. É fácil você perceber quando algumas pessoas se aproximam da gente e começam a falar as coisas como que em códigos. Parece que não quer abrir às claras aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa. Por quê? Nós não precisamos ter receios e nem vergonha de falar de Jesus Cristo. Por que nós temos que falar de uma forma sempre meio que oculta? Será que realmente esses que anunciam um Deus, uma força superior, de forma oculta, estão falando realmente de Jesus Cristo? Fique ligado, meu irmão, fique atento. Cuidado com o que você está vendo na internet, cuidado com aqueles que você está seguindo na internet. Procura saber se realmente são católicos, são cristãos, se o que eles estão falando tem fundamento. Hoje o que não falta é gente querendo chamar atenção para si na internet. Eu sou muito preocupado com essas revelações que chegam. Porque é os fins dos tempos. Porque isso. Porque eu vi o fulano de tal falando e ele é católico. Pois bem, qual que é a paróquia dele? Qual que é o seu pároco? Qual que é a sua comunidade? O que ele vive? Ele está em unidade com a igreja? Porque o que não falta também é gente falando em nome da igreja que nem na igreja não vai. Então nós precisamos estar muito atento a isso, irmãos. Tem gente que quer seguidores para si. Eu não procuro seguidor para mim, não. Eu quero que você siga Jesus Cristo que eu estou anunciando.
Não precisa me seguir porque eu tenho fraquezas, limites e eu posso cair. Agora Jesus não cai, ele é perfeito. Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito. Siga a Jesus. Eu estou apontando Jesus. É Ele. Nós temos que ser seguidores de Jesus. É somente dele. Esses outros mestres que as pessoas estão organizando para elas, esses outros, como que eu posso dizer? Esses gurus, né? Que a gente vai inventando por aí. Muitos filhos e filhas de Deus estão se perdendo porque estão perdendo seu referencial. Nosso referencial é Jesus Cristo, gente. Não temos que inventar moda, não. É Jesus, a palavra dele é muito clara para nós. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim de tudo. Ou nós compreendemos isso, nós vamos continuar sendo esse povo, sempre correndo atrás de novidade, sempre querendo ajustar ídolos para nós. Isso é idolatria. É colocar coisas no lugar de Deus. Colocar pessoas no lugar de Deus. Quantos que são seguidores de homens e mulheres que são falhos? Não é errado você gostar de alguém, não, meu irmão. Não é errado você gostar da pregação do fulano ou do ciclano, né? Não. O que é errado é quando nós colocamos essas pessoas no lugar de Deus. Quantos irmãos e irmãs abandonaram a igreja, abandonaram o Senhor Jesus, porque colocaram tanta fé em pessoas e as pessoas falharam, cometeram erros graves e aí, em consequência, quando aqueles homens e mulheres que estão caminhando de qualquer jeito caem, eles arrastam a multidão junto com eles. Agora Jesus não vai errar. Jesus é perfeito. Nele não tem erro. Então, prestai atenção para não ser enganado, não ser seduzido, não ser retirado da presença de Deus. Irmãos, se eu fosse seguidor de pessoas, eu já tinha abandonado a igreja há muito tempo. Eu não sou seguidor de pessoas. Eu tenho o maior respeito pelos sacerdotes, pelos religiosos, por todos os pregadores, músicos, católicos, por todos aqueles que falam em nome de Jesus Cristo de uma forma séria. Mas eu não sou seguidor dessas pessoas. Eu sigo a Jesus Cristo. E hoje as pessoas criam um fanatismo com cantores, com pregador X e Y, com padre X e Y, com pastor ABC. Meu Deus do céu, gente, nossa esperança, o nosso consolo, o nosso socorro deve estar somente em uma pessoa, Jesus Cristo. Quando falamos Jesus Cristo, uma pessoa, nós falamos de Deus Pai Criador, nós falamos também do Espírito Santo Santificador, a Santíssima Trindade, essa comunidade de amor. Não tem como falar de um não falar do outro. Então, quando eu falo Jesus, eu estou dizendo Pai, eu estou dizendo Filho e eu estou dizendo o Espírito Santo. Não podemos cair nas armadilhas que tantos impostores que se dizem cristãos e que falam, que anunciam Jesus Cristo, mas que no fundo aquela mensagem é só para enganar e seduzir. E nós precisamos estar muito atentos, porque o que não falta é lobo na pele de cordeiro. Fique atento. Que o Espírito Santo te revele quando vem de Deus, quando vem do homem e quando vem do mal. Fique atento e seja um homem, uma mulher orante, porque aqueles que oram, aqueles que clamam, o Espírito Santo revela com clareza. E terminando a leitura no versículo 4 diz assim: Vós, filhinhos, sois de Deus e os venceste. Venceste quem? Venceste os falsos profetas. Pela graça do Espírito Santo, pela presença de Deus vive e real no nosso coração, nós somos capazes de vencer e de perceber quando o pai da mentira se aproxima com seus disfarces para nos roubar da presença de Deus. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? 1 Coríntios 3,16 vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Quem habita em nós é o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Então quem tem que fugir, quem tem que sair é o inimigo, porque a luz do Espírito que está dentro de mim revela com clareza o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você que está me ouvindo agora,
Peça ao Espírito Santo para que ele venha em seu socorro, te mostrando sempre a luz da verdade, o que é de Deus e o que não é de Deus. Prestai atenção para não ser enganado. Eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. O mundo está cheio de ídolo. O mundo está cheio de deuses que tem um monte de gente aplaudindo. Acredito eu que hoje a idolatria é algo que acontece de forma tão grande e muitos ainda preocupados que nós católicos adoramos imagem. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer na fé. Não tem católico adorando imagem, não. A imagem não faz nada por nós. A imagem, ela tem um significado. Eu preciso olhar para ela e voltar o meu coração para o céu, lembrar-me daquele santo, lembrar-me da mãe de Deus, mas não parar naquela imagem. Agora, o mundo de hoje tem realmente muitos ídolos. Mas se tem gente que passa às vezes a noite, 2, 3 noites aí, numa fila para comprar um ingresso para ver não sei quem. O que não falta hoje são ídolos nesse mundo. E o mundo os ouve. O mundo os ouve, paga para eles se apresentarem. Então o que não falta hoje é gente para chamar para si a atenção. Hoje eu queria convidar você a essa reflexão. Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus? Então nós não podemos colocar nada no lugar dele, não. Nós, porém, somos de Deus. Olha o versículo 6. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Por que as palavras de esperança têm chegado a tantas pessoas? Porque eu sei que esse povo que está rezando comigo, que está ouvindo, é um povo de Deus. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus não nos ouve, não dá atenção, não valoriza a palavra que é anunciada, que é pregada. É nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, ou seja, o espírito da mentira, do pai da mentira. Naqueles que ouvem os que são de Deus, esses são de Deus, buscam a Deus e amam a Deus. Esses buscam o espírito da verdade. Agora, aqueles que não suportam a sã doutrina, a verdade que vem de Deus, não buscam ouvir aquilo que é do Senhor, esses não são de Deus, a palavra está dizendo. Esses vivem sob o espírito do erro ou sob o espírito do pai da mentira, que é o inimigo de Deus e que a todo instante quer nos seduzir e quer nos enganar. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na sua presença nesta manhã, nesse dia de hoje, pedindo, dai-nos o teu Espírito Santo para não sermos seduzidos e enganados pelo mal, que como um leão ruge à nossa volta sem cessar e que a todo instante, de formas diversas, quer nos seduzir, quer nos enganar, quer nos roubar da vossa presença, quer nos tirar do céu, quer nos roubar a salvação que já foi conquistada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a toda a humanidade e pela obediência a Deus Pai, nosso Senhor. E esse Jesus voltou para junto do Pai e mandou-nos o auxílio necessário para vencer todas as artimanhas do mal que se levantam contra nós. E essa força é o Espírito Santo, Ele que nos transforma, Ele que nos levanta, Ele que nos reergue a cada instante, Ele que nos santifica, e é desse Espírito Santo que o nosso coração precisa. Senhor, dai-nos um coração atento para não ser enganado, seduzido, destruído, aniquilado pelo mal. Este mal, esses anticristos que se levantam a todo instante querendo nos roubar da presença do Senhor nosso Deus. Obrigado, Deus Pai de bondade, por essa leitura, por esse alerta que o Senhor vem fazer hoje ao nosso coração. Na presença de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, renunciamos ao inimigo e a todo mal que a todo instante ele lança contra nós. Proclamamos: a nossa vida, a nossa família, a nossa história está nas mãos do nosso Senhor, que é o justo juiz, misericordioso, compassivo e amor.
Bendito seja Deus por todas as graças que a todo instante se derrama sobre nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.